E eu já volto com a nossa previsão do tempo, assunto para ele, Fernando Cabral, pesquisador do SEAGRE aqui de Rio Verde, como deve ser o clima nesta semana aqui em Goiás e também na nossa região. Fernando Cabral responde para a gente. Bom, pessoal, depois de um início do mês de março, que teve chuvas aí de modo geral bastante restritas aqui no sudoeste do estado de Goiás, bem como também temperaturas elevadas, um tempo seco, com uma baixa umidade relativa do ar, a gente tem já visto aí na última semana, principalmente a segunda metade dessa última semana. E agora para a nossa previsão para a próxima semana, o retorno mais constante, a maior regularidade das chuvas, bem como os seus volumes também aqui para a nossa região. Bom, o que nós temos então de previsão agora a partir de domingo até sábado próximo, Essa semana ela inicia então com a sua primeira metade, com chuvas ainda que não são generalizadas para toda a região, então elas podem continuar acontecendo na forma de tempestades isoladas, tá? Sendo que nessa primeira metade da semana, municípios ali como Jataí, como Mineiros, Caçu, Quirinópolis, Govelândia, Então, ou seja, muitos municípios do sul e muitos municípios também da região oeste do sudoeste do estado de Goiás, onde vai estar mais concentrada essas chuvas. Posteriormente, principalmente a partir da metade da semana, essas chuvas se intensificam e aí fica o alerta, podendo acontecer aí volumes abundantes de chuva, tempestades severas, Então tem que se ficar atento aí na zona urbana e também na zona rural. E aí essa chuva se uniformaliza mais e aí municípios também do centro-norte, como Rio Verde, Montevidéu, Santa Helena, Santo Antônio da Barra, também passam até essa maior concentração de chuvas. Semana um pouco mais amena em temperatura do que a semana anterior também, e também uma semana de umidade relativa maior aqui no sudoeste do estado de Goiás, permitindo aí uma boa progressão da nossa segunda safra, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. Obrigada, Fernando, pela sua participação aqui no Agro Sucesso. Domingo que vem você está de volta. Agora a gente fala da cigarrinha do milho, que já está dando trabalho para muito produtor nesta safra. Ela suga a seiva da planta e transmite também uma doença chamada enfezamento do milho, que prejudica a produtividade da lavoura. A cigarrinha é um inseto de aproximadamente 0,5 centímetros, que apesar de pequeno, causa um grande estrago na lavoura. Ela é responsável pelo enfezamento, podendo gerar prejuízos de até 100% da área, dependendo da infestação e da vulnerabilidade da planta. A fase inicial de desenvolvimento do milho é a mais crítica, mas existem outras pragas que o produtor tem que ficar atento. A gente tem a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera frugiperda, é uma praga clássica, Até o nome dela, vulgar, lagarto cartucho do milho, sempre é uma praga importante na cultura. Além, é claro, também da cigarrinha, que pode ser considerada talvez a principal praga da cultura do milho, e também vem ganhando grande expressão, vem trazendo alguns prejuízos, o percevejo barriga verde, no início do desenvolvimento da cultura do milho. O ataque da lagarta é visível no campo. Quando ainda é pequena, ela se alimenta raspando as folhas do milho. Para o agricultor, este é o momento ideal para controlar a praga, uma vez que os produtos podem ter maior efeito. O ponto principal é a gente fazer o monitoramento antecipado, quando a gente tem as primeiras raspagens, dentro daquela clássica escala de Davis, a nota 3, onde a gente tem as primeiras raspagens, ainda não tendo as perfurações. Então a lagarta está em primeiro, segundo insta, lagartas bem pequenas, bem sensíveis às aplicações e também mais expostas. Se a gente deixar passar desse time, a lagarta vai ficar menos sensível e vai ficar mais escondida, dificulta muito o manejo. Com a cigarrinha e o percevejo barriga verde, o manejo é mais complexo. Como o inseto vetor, do complexo de enfezamentos, a gente trata mais com presença e ausência. Então a gente tem que monitorar principalmente nos estágios iniciais, desde a emergência até V8, mas o principal até V4, onde a planta está muito mais sensível. Se ela é contaminada mais nova, esses prejuízos vão ser observados lá na fase reprodutiva. E da mesma forma o percevejo barriga verde. Ele geralmente tem suas populações aumentadas na cultura da soja, que é a cultura anterior,
logo a gente fala quando o milho está no palitinho, né, acabou de sair da superfície do solo, esse percevejo vai se alimentar dessa planta e vai debilitar ela vai ter dificuldade de desenvolvimento, pode ter algumas perfurações, manchas, né, na folha, e acaba talvez sendo uma planta dominada, né, dentro do talhão. Então o número de plantas para o milho é muito importante, então acaba perdendo essas plantas e também afeta a produtividade. Em todos os casos, o manejo preventivo e o monitoramento são as melhores estratégias de controle de pragas. Assim, o agricultor determina o melhor momento de aplicação dos produtos. O pesquisador também traz orientações para tornar o trabalho mais assertivo. Quando for dessecar a soja para colheita, já inserir um inseticida para reduzir essa população. E logo após a emergência, então depois do monitoramento da cigarrinha, tem presença dela, a gente tem os produtos que a gente fala que é para controle de adultos, principalmente nesse primeiro momento. A gente vai ter só adultos, né, que migram de outras áreas, principalmente do milho tiguera no meio da soja. Então, produtos para controle de adultos no primeiro momento, depois do V3, V4 a gente passa a ter ninfas, né, que essa fase jovem a gente começa a inserir esses produtos também para controle de ninfas e rotacionando. E a gente cuidar bem nesse início. E da lagarta do cartucho do milho, a gente pode fazer associação de produtos fisiológicos com produtos de contato, de amidas também com produtos de contato. E tem uns inseticidas um pouco mais específicos, de alto valor agregado, com melhor performance, que são mais específicos. Mas o ponto-chave, de novo repetindo, mesmo esses produtos têm sua melhor performance bem no início, dentro da escala nota 3 da escala Davis. E se a gente passar desse ponto, até esses produtos com maior valor agregado vão deixar a desejar. Sem um manejo adequado e um monitoramento frequente, o produtor pode ter perdas na produtividade que irão afetar o lucro no final da safra. Em relação à lagarta do cartucho do milho, né, a desfolha, né, que ela faz, que a gente fala, a destruição ali daquelas folhas vai comprometer o processo de fotossíntese, vai comprometer o desenvolvimento da planta em si e depois isso vai refletir na produtividade, na fase de enchimento de grãos. Perdas, dependendo da infestação, a gente tem relatos da literatura, chega a perder até 40%, 50% na produtividade, em altas infestações e muitas desfolhas. Na cigarrinha do milho, a gente tem a transmissão das doenças que vão refletir depois lá em plantas com menor desenvolvimento, multiespigamento, só que plantas com essas espigas improdutivas, grãos xoxos, tem um impacto muito severo na produtividade se essa planta for contaminada lá no início. Vamos ver o que foi notícia no agronegócio? Está chegando o Giro AgroSucesso Rodou. As medidas anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para tentar reduzir os preços dos alimentos devem ter impacto nos preços da carne nos supermercados 15 dias após a publicação das medidas. Segundo Roberto Perrosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Alckmin também anunciou um pleito para que os estados zerem o ICMS que incide sobre itens da cesta básica. A Frente Parlamentar da Agropecuária criticou as medidas anunciadas pelo governo federal para conter a alta dos preços dos alimentos. Em nota oficial divulgada, a entidade classificou as ações como pontuais e ineficazes, argumentando que o principal fator inflacionário não é a oferta de alimentos, mas sim o desequilíbrio fiscal, que impacta diretamente os custos de produção no Brasil. Entre as medidas anunciadas pelo governo está a zeragem das tarifas de importação para produtos como carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, óleo de palma, sardinha e massas alimentícias. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, as ações fazem parte de um pacote para tentar reduzir o preço dos alimentos ao consumidor. No entanto, a FPA contesta a estratégia do governo e afirma que o real impacto na inflação será sentido com a colheita da safra brasileira nos próximos meses. Para os parlamentares do agro, não é repassando aos produtores rurais o custo do desajuste fiscal que será possível garantir preços mais baixos para os alimentos. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro no ano de 2024 somaram 45,61 milhões de toneladas, 0,5% a menos que no ano de 2023. Isso segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Segundo a associação, o principal motivo para a queda foi uma menor safra. Apenas no mês de dezembro foram entregues 3,6 milhões de toneladas, 200 mil a mais que no mesmo período do ano anterior. O estado do Mato Grosso detém o maior volume
volume de entregas, com 9,77 milhões de toneladas, 21,4% da soma nacional. Em seguida estão o Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. O governo vai assentar 12,3 mil famílias acampadas e desapropriar 7 áreas para a reforma agrária. Também serão destinados 1,1 bilhão para o programa de aquisição de alimentos. Esse tipo de medida não ocorre desde 2016 no país. O governo ainda vai assinar portarias para a criação de 5 novos projetos de assentamentos, a partir de terrenos adquiridos para a solução de conflitos e pagas com o orçamento de 2024. No total, 383 milhões de reais. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os lotes das quase 12,9 mil famílias que serão entregues estão divididos em 138 assentamentos rurais por 24 estados do país, que somam 385 mil hectares de terra. Em mais uma reviravolta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai suspender até 2 de abril a maior parte das tarifas sobre produtos importados do México e do Canadá. Analistas acreditam que o novo recuo se deve às pressões da indústria e do agronegócio americano, que consideram as tarifas prejudiciais a seus negócios. As exportações brasileiras de soja em grão deverão ficar em 14,798 milhões de toneladas em março, conforme o levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. No mesmo mês do ano passado, as exportações ficaram em 13,549 milhões de toneladas. Em fevereiro, o Brasil teve um bom desempenho nas exportações de soja, com um total de 9,586 milhões de toneladas embarcadas. Este volume representa um avanço, evidenciando o papel do Brasil no mercado global de soja. Agora vamos falar de política internacional. O tarifaço iniciado pelo Donald Trump e a retaliação do governo da China podem beneficiar o setor agropecuário brasileiro. Entenda melhor na reportagem. O que era uma promessa de campanha se tornou realidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou nesta semana o chamado tarifaço sobre os produtos chineses. A cobrança das alíquotas de 20% deve começar no próximo dia 10. O governo chinês já anunciou uma retaliação, impondo taxas que variam entre 10% e 15% aos produtos agrícolas americanos, como carnes, trigo, milho e a soja. A leitura de curto prazo é, obviamente, um reflexo de prejuízo para o produtor americano. Não é uma coincidência, a gente teve um tweet do Donald Trump, tanto no antigo Twitter, né, o X, quanto na rede social dele, depois esse print sumiu, mas ele havia falado na véspera para os produtores se prepararem para vender, porque viria ali uma pressão de preços. À beira de uma guerra comercial total, a expectativa é de que as taxações chinesas gerem um impacto de 21 bilhões de dólares no mercado de exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos. No Brasil, esse episódio, que envolve duas grandes potências da economia mundial, é visto como uma grande janela de oportunidades, principalmente para algumas culturas agropecuárias. A gente pode destacar a soja para a China. 30% das exportações norte-americanas de soja vão para o mercado chinês, que vão estar agora sujeitos a essa tarifa que a China está impondo maior. Então, isso abre oportunidade para a gente. No mercado também canadense, alguns produtos agrícolas entram nessa lista que Trudeau anunciou, com destaque aí para o suco de laranja. Então, o suco de laranja vai ter um potencial maior mercado, mas isso é um efeito de curto prazo e ainda sobre muito suspense. Um dos reflexos dessa guerra comercial está no mercado financeiro. Na Bolsa de Chicago, a soja já registrou queda acentuada nos preços desde o anúncio. Com o bloqueio chinês ao grão dos Estados Unidos, o Brasil pode se consolidar como principal alternativa de mercado, o que pode aumentar o fechamento de futuros contratos com valores maiores. No primeiro momento, ela traz, sim, um resultado, às vezes, de uma alta do preço aqui para o Brasil, porque o mercado da China tem que recorrer ao Brasil. O fato é que esse mercado também, ele logo se equilibra, né? Porque os países e o soja no mundo, eu sempre falo, é o mesmo. O soja que existe no mundo, ele é sempre contabilizado. Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim, a própria China produzindo.
e depois, ao longo do tempo, esse mercado vai se equilibrando, vai se trocando os atores. Quem comprava dos Estados Unidos vem comprar no Brasil, quem comprava do Brasil vai comprar nos Estados Unidos e a conta vai se equilibrando. O setor de algodão pode viver situação semelhante. Atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial da pluma e a tendência é que o Brasil se consolide nessa posição, abrindo vantagem no volume vendido no comércio internacional, graças à estratégia de diversificar potenciais compradores. Uma estratégia que já foi seguida de uns anos para cá foi diminuir a dependência da China. Então, nós fizemos várias promoções do algodão brasileiro, várias missões em países alternativos. Isso deu resultado, porque, de fato, na safra atual, as nossas exportações para a China diminuíram em relação ao ciclo passado. Já as importações de carne bovina devem seguir inalteradas. Como os chineses já têm como foco a compra de proteína do Brasil, o cenário deve permanecer inalterado, segundo a analista de mercado. A maior parcela das compras chinesas, as principais incursões da China em relação à carne bovina, são de carne bovina aqui do Brasil, são a carne bovina brasileira. Então, nesse sentido, nós não vemos uma grande perspectiva de crescimento explosivo das vendas brasileiras. Até porque hoje a China já procura mais a América do Sul como fornecedor de carnes e a Austrália do que necessariamente Estados Unidos e Europa. Quando nós olhamos para as questões que envolvem Europa e Estados Unidos, a competitividade deles é muito baixa perto da competitividade sul-americana, em especial da competitividade brasileira. As medidas anunciadas pelo governo federal para baixar os preços dos alimentos, como zerar as tarifas de importação, repercutiram entre os diferentes setores produtivos. E depois do intervalo, esse vai ser o nosso assunto.